2, 3, iniciando a gravação aqui com vocês, meus queridos alunos da Universidade de Taubaté. Eu, professor André Augustinho, venho com vocês aqui, estamos adentrando a quinta semana de quarentena, de isolamento social, de aulas aí via telepresencial, mantendo então esse contato para garantir o semestre a todos vocês, meus queridos alunos. Essa dinâmica de aula, ela proporciona aí uma vinculação graças às mídias sociais, graças à internet, graças a essa evolução. Se temos a tecnologia, vamos usar a tecnologia a nosso favor. E a Universidade de Taubaté, de forma brilhante, rápida, enfim, galgou aí com o sistema EVA, melhorou o sistema EVA e agora o sistema EVA, cada professor já tem aí o seu respectivo portal EVA, onde o professor alimenta arquivo, onde o professor alimenta atividade, onde o professor pode alimentar a sua aula, videoaula. Eu optei por criar um canal no YouTube para não sobrecarregar aí o sistema EVA, então eu descarrego as aulas no YouTube e do YouTube eu gero o link para dentro do sistema do EVA. E essa trajetória aí, enfim, essa possibilidade das nossas aulas, ela se dá inicialmente, falo aqui especificamente das minhas disciplinas, eu gravo ela com um computador de mesa, com um notebook e com o celular para gravar os áudios, por meio de um aplicativo que chama Via Vídeo Brasil. Esse aplicativo ele é passível de compactar essas aulas, enfim, então ele minimiza aí no ato do carregamento, enfim, deixando a aula mais leve. Pode ser que haja ao final uma perda de qualidade na imagem, enfim, mas ele consegue compactar, enfim, o vídeo de forma a viabilizar, enfim, um acesso mais proveitoso aí ao aluno, certo? Esse programa ele é pago e eu realizo aí o pagamento dele mensal, enfim, mas é em prol aí de uma melhor conexão e troca com vocês. Legal? Bom, então estamos aí numa quinta semana. Essa quinta semana aí, volto a dizer, a cada dia mais estou com saudades da sala de aula, do contato presencial, mas estou cumprindo o isolamento. Eu saio da minha residência, venho aqui ao meu escritório, onde eu montei um mini estúdio, enfim, com duas máquinas, uma de mesa, um notebook, mais o celular, são 3 máquinas aqui para realizar a gravação dessa aula. Tem uma adequação de luz diferenciada aqui para que seja possível o aluno também ter, na medida do possível, uma boa imagem, uma boa troca de som, enfim, tudo isso, enfim, para melhorar e deixar mais proveitoso o nosso contato aí telepresencial nesse momento de pandemia. As notícias aí são novas, as notícias são outras. Haveria aí o fim de um decreto do governo do estado no dia 22 de abril. Algumas coisas parecem que irão abrir, outras não, e estamos nessa mitigação aí de renovação. Há ensejo a nível municipal do prefeito com a Câmara de Vereadores, enfim, de um elastecer nesse prazo, enfim, de quarentena, de isolamento, mas também com um retorno aí de cunho vertical às atividades econômicas, desde que no município aí ainda não foi aprovado. É um projeto que está aí sensível exatamente nessa nossa semana aqui do dia 19 de abril ao dia 25 de abril, a nossa quinta semana de aulas. A possibilidade de retorno pouco a pouco de algumas atividades, desde que as pessoas estejam devidamente com a máscara de proteção, enfim, tapando o nariz e a boca, e também com questões de higiene de álcool gel, um atendimento diferenciado em supermercados com higienização, o transporte público com higienização
também diferenciada para esse retorno gradativo aí das atividades. Eu vejo que as questões de sala de aula, enfim, creio que para esse semestre, mas não sei quais são aí as próximas diretrizes, não haverá aula presencial, de nosso contato presencial. Acho que as questões aí de bares, shows, sala de aula, onde a aglomeração é efetiva e pode ser aí modificada, enfim, os shows estão ocorrendo lives, as questões jurídicas aí também estão sendo feitas lives, né, denominadas aí, a nossa troca via telepresencial também aqui de sala de aula. Então as atividades, na medida do possível, que podem continuar nessa batida do home office, tanto atividade jurídica, aí todos estudantes de direito, enfim, do meio jurídico, por hora os prazos processuais ainda nessa quinta semana permanecem todos suspensos, já há indícios aí que no início do próximo mês, do mês de maio, enfim, os prazos processuais já retornam, mas as atividades ainda não retornarão de forma efetiva, retornam os prazos, mas nessa batida ainda do home office, não uma abertura total aí, graças à atividade e à evolução também processual. Hoje processos aí físicos em fase de execução, todos eletrônicos, processos que iniciaram, enfim, desde 2012 em diante também, todos aí eletrônicos. 2012 não, a partir de 2015 em diante, 16, todos efetivamente eletrônicos, corrigindo aí. Então nessa onda de processos digitais, enfim, existe uma evolução efetiva aí dos processos. Bom, não, tô pensando aqui em relação, nossa, estou confuso aí, quando que iniciou os processos digitais aí de forma mais abrangente? Eu acho que na minha época dos bancos acadêmicos eram físicos, não sei, vamos levar aí a partir de 2010 todos os processos aí digitais, enfim. E isso é muito bom nesse momento de pandemia, enfim, para que não haja uma paralisação efetiva. A questão processual digital, a atividade de advogados, promotores, juízes, servidores públicos, na possibilidade de utilizarem aí a tecnologia, as máquinas, os computadores, para manterem aí os serviços jurídicos atuantes. Bom, serviço educacional, enfim, de ensino, autorizado pelo MEC, essa modalidade telepresencial, enfim, viabiliza aí que o aluno não perca o semestre. Volto a dizer sempre isso em todas as aulas, enfim, que pode ser que alguns alunos estejam sentindo aí de forma sensível uma não aproximação com o professor, com os alunos, enfim, mas é uma modalidade diferente e que foi aprovada. E ela busca fomentar e manter o contato aluno e professor para garantir o semestre do aluno, para garantir o perpassar, né, na verdade o passar do conteúdo por meio dessa nossa troca aqui. Existe o portal do EVA, que a Unital, enfim, disponibiliza. Volto a dizer para vocês as questões de perguntas. Entrem na sala da disciplina, nas minhas disciplinas, o canto superior direito, clica lá a mensagem, você consegue falar diretamente comigo. Deixei também aberto minhas redes sociais, é o Augustinho8 no Instagram, onde você pode falar no direct. Professor, não tenho Instagram, porque no Instagram é um contato direto, você consegue mandar e eu já respondo diretamente. Tem o meu e-mail também, que eu disponibilizei, onde você consegue fazer a pergunta pelo e-mail, mas o procedimento mais rápido é o Instagram, no Augustinho8, e também no portal EVA, onde você clica na mensagem e aparece para mim lá um chamamento em vermelho, enfim, onde você consegue sanear eventuais dúvidas aí que tem, anote as dúvidas, enfim, enquanto você assiste às nossas aulas. Passamos pelo programa Zoom, Teams da Microsoft, foi definido aí pela maioria e aí de todas as salas, de todas as disciplinas na qual leciono na Universidade de Taubaté, a utilização das aulas no YouTube, onde as aulas então eu realizo ponto a ponto, a aula que eu
faço ela focada ao conteúdo programático, enfim, pontual, cada aula de acordo com cada semana, definição, a gente abre aí as perguntas via chat, via mensagens direta com o professor, e elas são alimentadas no YouTube, no meu canal, André Augustinho, e do YouTube eu alimento no portal Eva. Adianto a vocês que por vezes pode haver um atraso e vem ocorrendo aí, alguns alunos já falaram até direto comigo no Instagram, enfim, os representantes de sala do WhatsApp. É também diferente para o professor nesse momento, eu sinto falta da sala de aula, e aí exige um trabalho diferenciado de compactação dessas aulas, de alimentação no YouTube, do YouTube carregar para dentro do EVA, enfim, são inúmeras turmas, inúmeras disciplinas, e aí exige uma preparação diferenciada do docente. Então peço até desculpas aqui nesse vídeo da quinta semana por um atraso no alimentar das aulas no portal. Mas agora o portal tá bacana, tá bem bonitinho lá, tá todas as turmas ordenadas, enfim, na verdade desde a terceira semana eu venho ordenando, mas agora eu fechei aí na quinta semana, você que me acompanha, suas aulas estão bem concatenadas, tá bem bacana, tem a diretriz em um documento Word, onde tem a diretriz pautada do conteúdo da semana, e logo abaixo tem um link via chat, onde você consegue acessar a aula no YouTube, você consegue assistir a aula dentro do portal Eva, enfim, consegue fazer perguntas para o professor. Então essa questão está bem concatenada, bem encaixadinha. Em relação ao Covid, aí eu já estou cumprindo todas as diretrizes, enfim, desde das notas iniciais, espero que vocês também estejam cumprindo. O projeto de lei de Taubaté não foi aprovado ainda, mas eu já saio sempre com a máscara, enfim, independente de multa ou não. Acho que a máxima de cada um é preservar a sua saúde e a saúde do próximo. Chega até ser um pouco, não abusivo, mas abusivo, né? Mas dentro de algo, de uma algo ridículo, enfim, ter que multar as pessoas porque as pessoas não têm um bom senso, e aí temos que pautar no bom senso de não usar a máscara para se proteger, para proteger o próximo. Então, vamos usar a máscara, meus queridos, vamos usar o álcool gel, evitar de sair das residências, vamos evitar a disseminação desse vírus. É muito bom que Taubaté não foi atingida ainda, vamos dizer assim, tem casos pontuais, enfim, de um colega advogado que, graças a Deus, ele, independente da religião de cada um, enfim, graças a uma fé maior, ele saiu aí do hospital, um colega nosso aí, um advogado, e saiu agora essa semana. Enfim, eu vim acompanhando o caso dele nos grupos de advogados, nos grupos de professores, e estou muito feliz com isso. Um grande amigo, inclusive, é um advogado, mas também é um amigo pessoal, tanto de futebol, de proximidade, de academia, enfim, e graças a Deus ele saiu dessa e passou pelo coronavírus 100%, e um caso aqui da nossa cidade de Taubaté. Bom, então, passando isso, vamos seguir aí o nosso conteúdo programático, atrelado à disciplina, cumprindo então nessa quinta semana. Volto a dizer que essas aulas aqui telepresenciais, como a dinâmica não tem as perguntas direto dos alunos aí de sala de aula, às vezes uma piada distinta, às vezes uma paralisação, uma fixação de conteúdo, uma troca, um passar na lousa do conteúdo, enfim, a aula fica mais dinâmica e é possível passar mais conteúdo aqui no telepresencial em um menor tempo de espaço. Então, na verdade, a nossa matéria aqui eu vou reduzindo pouco a pouco, mas estamos adiantados nessa modalidade telepresencial. Na verdade, seguindo o conteúdo programático, é um conteúdo programático voltado para sala de aula presencial, ali onde tem a troca com a luz, enfim, quando e eventualmente os professores que usam retroprojetor, PowerPoint, enfim,
quando estamos nessa nova dinâmica, o conteúdo programático ele é alimentado e adequado, e o conteúdo programático já está alimentado para todos vocês no portal EVA, desde da segunda semana de aula, já está lá, tem um plano de ensino, a ementa, os objetivos, enfim, tudo concatenado para o aluno. E aqui o nosso conteúdo ele é mais direto, enfim, eu passo para vocês já o fio da meada, enfim, pronto e adequado das nossas matérias que devem ser abordadas aí dentro de cada disciplina, na verdade cada tópico da matéria que deve ser abordado. Bom, com isso então, passada essa parte introdutória de evolução e que havia falado para vocês na semana passada, os efeitos ainda estão de forma bem tocantes nos Estados Unidos, ainda não atingiu o Brasil, espero que não chegue aqui de forma abrupta, mas para isso precisamos nos preservar. Legal? Bom, com isso então vamos adentrar agora aqui o nosso conteúdo programático pautado para a aula de hoje da quinta semana. Legal? Bom, meus queridos alunos aí do nono E, reta final do curso de Direito, enfim, nesse momento de pandemia, passamos aí na quarta semana pelos 3 primeiros tópicos para ir aí auxiliando a recordar. Falamos da sucessão em geral, da herança e de sua administração e da vocação hereditária. Então agora na quinta semana aí do nosso encontro, enfim, vamos falar da aceitação e renúncia da herança. Vocês já fizeram aí inclusive um trabalho na segunda semana aí de pandemia, alimentado no EVA, enfim, sobre aceitação e renúncia da herança. Então vocês já leram aí, na verdade já foi lido por vocês alunos, texto que o professor passou, enfim, então já estão um pouco inteirados aí desse assunto, dá para a gente avançar com mais tranquilidade aí na aula de hoje, nessa quinta semana, então, da aceitação e da renúncia da herança. Meus queridos, aonde eu encontro então acerca da aceitação e renúncia da herança dentro do Código Civil? Está no artigo 1804 ao artigo 1813, então são 10 artigos aí que disciplinam acerca da aceitação e da renúncia da herança. O primeiro passo aí importante para o aluno fixar é que, lembrando da última aula, enfim, da vocação hereditária, lembrar na concepção de que a herança é algo indivisível, algo unitário, aqueles bens deixados pelo decujus, que forma o espólio, que é o conjunto patrimonial a ser partilhado, parte de uma premissa de individualidade e de caráter aí unitário. E após então a partilha, cada herdeiro recebe aí a sua cota-parte, recebe aí o seu quinhão hereditário. Legal? Bom, dentro dessa concepção ainda da herança no caráter unitário e indivisível, é possível que os herdeiros realizem doações mútuas entre si. Um dos herdeiros entende aí por não aceitar, então, por renunciar à herança. Outro herdeiro entende por aceitar a herança, mas doá-la a um outro herdeiro que, enfim, ele entende que necessita mais, porque ele, enfim, herdeiro, já tem uma vida um pouco mais abastada. E aí, nessa conjectura, temos que a aceitação da herança, ela não está atrelada aí, enfim, tão somente com a morte do falecido. Porque quando ocorre a morte do falecido, já ocorre a transmissão, em face aí da máxima do princípio da Saicine, que está no 1784. Desculpem aí meu termo francês, Saicine. Inclusive tem um aluno da sala de vocês aí que fala francês, e nas aulas presenciais ele pôde nos brindar com enfim, a forma mais requintada de se falar, na forma adequada de se falar aí, Saicine, que é o 1784 caput, onde discorre acerca da transmissão, que é aberta à sucessão, a herança transmite-se desde logo. Então essa é a regra máxima aí. Contudo, muita atenção, pensem comigo. Se você não tem interesse em receber a herança, não seria ruim essa transmissão que se dá, independente da sua aceitação? Então, nos termos do 1784,
desde o ato da sucessão, já transmite. Mas, para que venha a se efetivar, para que venha ser confirmado a transmissão da herança, é necessário que a aceitação do herdeiro, certo? Então, a herança, ela transmite-se desde logo nos termos do 1784 e da máxima da Saicine, mas ela só tem aí confirmada essa transmissão quando da efetiva aceitação. E pode o herdeiro aí renunciar, enfim, falar não tenho interesse na herança? Pode, vai que durante a vida, enfim, havia uma mágoa com aquele falecido, de cujo que deixou esse espólio, esse conjunto de patrimônio, e ele não tem interesse aí em estar com esses bens deixados por aquele falecido. Então é necessário aí uma aceitação expressa. E aí vamos aí as 3 formas de aceitação na herança, perpassando pelos artigos 1805 a 1807, dando continuidade aí, acompanhem comigo o Código Civil. O 1804 diz: aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Aí os efeitos retroagem desde a abertura da sucessão, mas ela só se torna efetiva, ela só se torna confirmada quando da efetiva aceitação, uma vez que ninguém é obrigado aí a receber algo, a ter algo que é dentro do seu patrimônio, sem a sua respectiva vontade. Então a aceitação, ela perpassa pela vontade do herdeiro em recepcionar aí esses bens deixados pela herança. Legal? Vamos aqui então ao artigo 1805, que disciplina aí acerca da aceitação da herança. Bom, a aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita, e quando tácita, ela está atrelada aí então aos atos próprios da qualidade do herdeiro. Lembrem comigo que existe a aceitação expressa, e essa vai se dar de forma escrita. Sim, eu aceito. Sim, eu confirmo aí a entrada, transmissão desses bens desde o ato da sucessão ao meu patrimônio. E aí eu coloco aí isso de forma expressa, de forma escrita aí, de forma determinada por meio de uma declaração. Contudo, ela pode ser tácita também. Eu não realizo um ato, uma definição expressa, eu não escrevo, mas os meus atos, os meus anseios como herdeiro resultam de forma clara, inequívoca, tão somente que eu tenho aí a concepção da qualidade de herdeiro. Esse é o termo da parte final do 1805. Então, a aceitação pode ser expressa ou tácita, certo? E ela, meus queridos, ainda pode se dar aí nos termos do 1807, também de forma presumida. Vamos dar uma lida aí no 1807, acompanhem comigo, do Código Civil. O interessado, olha aqui, o interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança, poderá, 20 dias após aberta a sucessão, aí estamos falando em princípio da celeridade processual. Porque se um dos herdeiros se queda inerte, se queda silente, e aí o processo da sucessão, o arrolamento, o inventário deixa de avançar, é possível que um dos interessados, e aí seguindo essa máxima acaba sendo o inventariante, que maneja o processo, nomeado então inventariante, que já vimos aí na questão da herança e da sua administração, enfim, para a nomeação de um inventariante, é esse que vai impulsionar aí o deslinde processual, a movimentação processual. Mas aqui o interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não, o herdeiro fala se você aceita ou não a herança. Ele pode então provocar, ele pode solicitar 20 dias após a aberta a sucessão, requerimento ao juiz dentro aí de um prazo razoável, e esse prazo não superando 30 dias é o que colocou o legislador do Código Civil, não superior, então não maior de 30 dias, para naquele ato, naquela definição processual, se pronuncie. Então aquele herdeiro seja aí oficiado, seja então citado, notificado do curso processual para pronunciar-se, então, se ainda não tomou conhecimento do processo, citação. Se já tomou conhecimento do processo, intimação, tranquilo, isso, Código de Processo Civil,
para pronunciar, então, sob pena de se haver a herança por aceita. Então essa é a terceira hipótese. Então é importante, meus queridos alunos, você que acompanha a aula e quer deixar o caderno completinho dentro dessa temática, dentro do tópico 4 do nosso conteúdo programático da aceitação e da renúncia da herança, que ela pode se dar aceita de 3 formas. Nos termos do 1805, a aceitação pode ser expressa, aquela por mediante declaração escrita, pode ser tácita, mediante os atos realizados pelo herdeiro, aí então somente identificando aí a sua qualidade efetiva de herdeiro, e também a terceira hipótese, que você divide em 3 hipóteses de aceitação, a aceitação presumida, quando é chamado então para ratificar, para então concordar com o aceite, e se aí se queda silente, se queda inerte, gera o que? A presunção de que aceitou a herança quando se quedou inerte. Beleza? Então essas são as 3 hipóteses de aceitação da herança que deve constar aí no seu caderno. Tá, professor, e se esse herdeiro, antes de ele aceitar ou não, em face lá da máxima da Saicine, a transmissão se dá desde o ato da sucessão. Legal. Mas também com a máxima da declaração da vontade, é necessário o aceite, correto? Correto. E se antes desse, que nos termos do 1784 teve transmitido para si, mas ainda não declarou o aceite, ele vem a falecer. O herdeiro vem a falecer? Sim, o herdeiro vem a falecer. Antes de declarar aceito ou não, ele deixou de expressar a sua vontade. Como ficaria então acerca da possibilidade de aceitação nos termos do 1804? Aí, meus queridos, nesse condão, vamos ao 1809 agora. O 1809 resolve essa situação. Olhem comigo. Falecendo o herdeiro, antes de declarar se aceita a herança, essa é a nossa pergunta, se o herdeiro vai receber a herança, já teve ela transmitida nos termos do 1784, mas ainda não ratificou nos termos do 1804, 1805 do Código Civil. Olha aqui o 1809, ele faleceu. Então o poder deste aceite passa-lhe aos herdeiros, passa ao herdeiro dos herdeiros. Então o poder passa aos herdeiros daquele herdeiro originário. É eles agora que têm voz ativa para aceitação ou não. Então o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita, enfim, com alguma condição específica para aquele herdeiro, né? E aí gera uma condição suspensiva, enfim, não cumpriu porque veio a falecer, certo? Então, a regra é: não houve aceitação expressa, presumida ou tácita e veio a falecer o herdeiro. A ordem, o poder, a voz ativa é dada ao herdeiro dos respectivos, desse herdeiro falecido. Beleza? Maravilha. Com isso vamos avançar agora então. Vamos avançar agora então em relação à renúncia. Porque a aceitação é mais tranquilo, receber patrimônio é mais tranquilo. Então ela pode ser expressa, tácita ou presumida. E o ato de renúncia, o ato de dizer não, eu não quero este patrimônio, pode ser aí de forma expressa, por uma declaração, de forma verbal? Não. A renúncia, ela tem aí uma solenidade, ela tem aí uma regra a ser seguida. E essa regra está aí esculpida no artigo 1806 do Código Civil acerca da renúncia. Acompanhe comigo. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Olha aí o legislador do Código Civil colocando uma definição, colocando uma diretriz, trazendo à baila um regramento específico para o caso da renúncia. Ela só pode se dar aí seguindo um parâmetro solene, uma regra, seja aí por meio de termo judicial ou instrumento público, certo? E ela deve ser aí sempre expressa, sempre deve expressar a vontade efetiva do herdeiro renunciante.
instrumento público para dar segurança jurídica a esse ato de renúncia, para que nesse movimento de instrumento público seja verificado que inexiste vício de consentimento, inexiste aí nenhuma mácula que venha trazer aí, enfim, uma perda patrimonial oriunda dessa herança, ou seja, não existe um herdeiro gerando efeitos aí de coação sobre o outro herdeiro. Então é para garantir a máxima da segurança jurídica na relação daquele então que abre mão do patrimônio. Legal? Professor, mas tem um caso de um primo, do vizinho, da família, que a renúncia foi aí verbal. A renúncia foi de cunho verbal. Como que ficou aí? E deu certo. Não, meus queridos. Ela, então, a renúncia, se ela é tácita, se ela é presumida, se ela é verbal, ela careceu dessa solenidade lá do artigo 160, inciso 4 e inciso 5 do Código Civil. E aí é passível e é claro aí a sua nulidade, certo? Então a questão da herança ser renunciada de forma tácita, de forma verbal, ela tem aí de plano a nulidade, porque não seguiu a solenidade do artigo 160, inciso 4 e inciso 5, certo? E também nos termos do 1806, que é exatamente o capítulo 4 destinado dentro do caráter de sucessão acerca da renúncia. Existe uma regra própria, se existe uma regra própria definida pelo legislador do Código Civil, essa regra deve ser seguida, deve ser aí garantida. Legal? Vamos aí colocar no caderno duas formas de renúncia. É isso que eu quero que vocês coloquem aí para ficar definido do que se extrai da melhor doutrina aí, então as duas modalidades no teor de Maria Helena Diniz, no teor da máxima de Flávio Tartucci, certo? Então dentro desses doutrinadores, enfim, da melhor doutrina contemporânea aí, vamos subdividir a questão da renúncia, assim como dividimos da aceitação em 3 tomos de aceitação expressa, aceitação tácita e aceitação presumida. Vamos colocar a renúncia aí em duas modalidades de renúncia, que é a primeira, eu quero que você coloque aí. Então me ligaram aqui, caiu e voltou o vídeo. Então são duas modalidades de herança aí. A primeira modalidade que você deve colocar no caderno é a renúncia abdicativa. Abdicativa é a renúncia pura e simples. É quando então simplesmente o herdeiro diz que não quer a herança. Aí essa herança ela é passada a todos os co-herdeiros, aos demais herdeiros então. E aí nesse ato de renúncia pura e simples, que é a herança, simplesmente existe uma renúncia, ou seja, não existe aí um ato jurídico, não existe um negócio jurídico do perpassar em favor de alguém. Simplesmente um dos herdeiros ele sai de cena, ele sai da baila da herança, do espólio, dos bens deixados pelo falecido, em favor então de todos os outros herdeiros, mas sem uma definição própria. É uma renúncia pura e simples, essa de abdicar. E tem a renúncia translativa. A renúncia translativa é quando o herdeiro ele vai realizar uma cessão, ele vai ceder os seus direitos em favor então de determinada pessoa, certo? É o in favorem. E aí então ele destina isso, e aí dessa destinação da herança que ele renuncia de forma translativa, mas indica e favorece um herdeiro específico, enfim, existe e paira aí um negócio jurídico, porque na verdade existe uma transmissão de bens intervivos, e aí incide o imposto de transmissão intervivos, uma vez que houve a transmissão dos direitos da herança em favor de uma única pessoa aí. Então houve um negócio jurídico retratado da renúncia translativa. Ela foi perpassada os direitos da herança de A, que era o herdeiro, para B, um terceiro, para B, um outro herdeiro, certo? Então, como se opera aí um negócio jurídico, é tido que é devido o imposto de transmissão intervivos, que vocês já estudaram aí
em direito tributário, certo? Essa é a máxima aí da jurisprudência. Renúncia de abdicar, não existe a incidência de imposto, porque entende-se que não há um negócio jurídico, simplesmente abdicou, saiu fora da relação aí de receber esses bens. Quando existe a renúncia translativa, com a indicação então de um favorecido, é entendido aí pela jurisprudência e também pela melhor doutrina que existiu um negócio jurídico, a indicação de um favorecido, e aí é necessário, em face desse negócio jurídico inter vivos, o pagamento de imposto. Legal? Eu quero que vocês acompanhem aqui comigo, só para a gente finalizar, aí o 1808 do Código Civil. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou termo. Então não existe a possibilidade, eu vou renunciar uma parte da minha herança, eu vou renunciar ou vou aceitar apenas uma parte da herança sobre uma condição ou um termo. Eu vou definir, colocar uma condição, colocar algo a ser seguido, um evento futuro, algo aí certo, algo incerto, que vai definir, se isso acontecer, aí eu renuncio, se isso não acontecer, aí eu aceito. Então não é possível, existe vedação legal aí do artigo 1808 sobre condição ou termo futuro. Eu vou doar para você, eu vou fazer uma renúncia translativa em seu favor, fulano de tal, caso no evento futuro, sei lá, você passe no vestibular de medicina, certo? Então isso não é possível, é vedado. Legal, meus queridos, com isso aí avançamos então na quinta semana, esgotamos aí os artigos da aceitação da renúncia à herança. Vamos aqui só para finalizar, na verdade, o 1813 e o 1812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Irrevogável, não pode voltar atrás. Renunciou, ele pode falar, opa, mas eu preciso desse dinheiro agora, eu preciso desse bem. É irrenunciável. E aceitou também, ele pode falar, não, agora eu quero renunciar. Não pode. Na verdade são irrevogáveis, né? É irrevogável tanto a aceitação quanto a renúncia. Show de bola, tá aí na lei 1812. E o 1813, quando o herdeiro prejudicar os seus credores, olha lá, o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, quem? Estes credores. Pensa aquele herdeiro que está agindo de má fé. Ele tem uma herança a receber e ele renuncia à herança para prejudicar os credores, porque sabe que se vai entrar aquela herança no capital, os bens no patrimônio, vai aderir ao patrimônio desse herdeiro e aí os credores vão poder cobrar em cima dessa herança. Os credores de quem? Os credores deste herdeiro. Show de bola? Então, renunciando à herança, poderão eles, os credores do herdeiro que renunciou, com autorização judicial, aceitá-la em nome do renunciante. Meu querido, você vai renunciar porque você está querendo manter a inadimplência aqui comigo. Legal, beleza. Então eu aceito aqui a herança. Então é possível isso para manter aí a credibilidade dos negócios jurídicos, enfim, para que credores não sejam prejudicados. Legal? Com isso encerramos aí a nossa quinta semana, o nosso quarto tópico do conteúdo programático, relembrando, porque isso já havia sido também en passant indicado na aula presencial, e com isso vamos avançando na matéria, certo? Na próxima semana, sexta semana, 1º de maio, é dia do trabalhador, enfim, a nossa CLT de 1º de maio de 1943, a sua instituição, por isso aí o feriado. E enfim, então não teremos aula aí nessa modalidade. Então, grande abraço a todos vocês e é isso, bons estudos aí. Logo quero estar com vocês de volta nas aulas presenciais, tá bom? Legal, tchau, tchau.